boa tarde, boa noite. Hoje eu tenho uma chamada muito séria aqui, por um bom motivo. Aqui estão relacionados 5 passos que todos nós, a lista é escrito você, todos nós devemos seguir cuidadosamente, carinhosamente, para impor limites. Já deixou o like? Se inscreveu? A palavra impor lembra coisas austeras, mas não é. Impor limite quer dizer fazer com que a criança, principalmente a criança, porque quando chega na adolescência tem muito daquilo que a criança aprendeu, não é isso? Temos que pensar assim. Fazer com que haja a atividade, haja participação, haja toda uma relação com as pessoas, mas se lembrando de pontos fundamentais, gente. Olha só que interessante. Primeira coisa que eu sempre falo aqui no canal, nós não estamos julgando ninguém, nós não estamos criticando. Eu sempre penso assim, se é um canal voltado para a educação, jamais vamos julgar você, ou jamais vou querer julgar alguém, porque afinal de contas, eu sempre falo para as pessoas que nós vivemos num planeta que é uma verdadeira escola. E a vida é uma escola, né? Primeiro item muito importante, primeiro passo, primeiro item, evite punições. Embora punições tenham efeitos positivos em muitas crianças, depende muito da punição, né, gente? Em muitos casos, essa conduta pode trazer ressentimento e revolta para com a atitude dos pais. A gente sabe muito bem que isso existe. Dessa forma, a criança não amadurece a ideia de que deve agir de certa maneira por ser certo, por ser o que é correto, e sim para evitar determinadas ações punitivas. Então, de repente, a criança ela vai pensar, não vou fazer isso porque papai vai brigar. Não vou fazer isso porque mamãe vai brigar, vai me colocar de castigo, etc e tal. Mas será que essa é a melhor forma? O ideal é sempre demonstrar por meio da fala o descontentamento para com essa atitude do seu filho, de forma que a criança realmente compreenda que não deve se ultrapassar aquele limite. 2. Imponha-se na fala. Gente, a fala é fundamental. Sabe uma coisa que eu aprendi? Vocês devem saber também, muitos de vocês. Os nossos índios, quando eles desejavam conversar com as crianças, e eu já falei aqui no outro vídeo, eles se abaixavam, se colocavam no na mesma linha da criança. Por exemplo, eu falar olhando para a criança, eu acima, a criança abaixo, já dá aquela sensação de, o mais alto, o mais poderoso. Não, eu vou ficar de igual para igual, olhar no olho da criança e falar. Durante uma discussão, voltando a essa questão do impor-se na fala, durante uma discussão é muito importante saber o tom de voz a ser usado com a criança. Ao contrário do que muitos pais pensam, uma fala carregada de agressividade e exaltação não é o melhor caminho, embora o tipo de conduta faça com que a criança adote o comportamento desejado, cria-se um reflexo referente ao medo da reação parental, ao invés do real amadurecimento frente à situação. Assim, o ideal é que a abordagem dos pais seja sempre clara e firme,
de forma que a criança compreenda a situação e a real necessidade de mudança do seu próprio comportamento. A partir da reincidência de situações semelhantes, a criança desenvolverá naturalmente o entendimento daquele limite. Ou seja, eu não vou impor com uma fala carregada de agressão, de ameaça. Vocês podem pensar assim, até parece que a Genilda faz isso, porque eu conheço a Genilda e às vezes na fala com o aluno ela impõe com um tom. Sim, gente, sim, é verdade. Mas nessa fala de impor limite, eu sempre explico por que eu estou falando daquela maneira. E eu vou te falar uma coisa, sempre a pessoa entende. Não há curto espaço de imediato. Não suborne. Para conseguir algo da criança, é muito comum que os pais ofereçam recompensas caso ocorra a mudança de um comportamento indesejado. Esse tipo de conduta pode até mostrar resultados momentaneamente, mas isso acaba condicionando na criança aquela ideia de que o bom comportamento implica diretamente em uma recompensa. Em vez disso, deve-se fomentar a noção do certo e de errado para a criança, demonstrando, sempre que possível, a aprovação perante o bom comportamento ou a mudança de um outro que seja indesejado. Um simples sorriso de aprovação ou uma fala que incentive a manutenção daquela atitude já são suficientes para consolidar o aprendizado de um determinado limite. Eu faço isso muito com os meus alunos, muito. Aí vocês vão pensar, mas fica diferente? Né? Não, gente. Eu fico um tempo razoável com a minha criança e muitas vezes eu tenho que agir dessa maneira. Aí você vai pensar, mas hoje em dia o educador precisa. Não precisa, nós precisamos, nós juntos. Família e escola. Evitar ameaças. Assim como a fala agressiva, a imposição de ameaças à criação pode ser extremamente negativa para o seu desenvolvimento. A presença do medo na criação dos filhos cria traumas e ressentimentos, o que pode prejudicar drasticamente a boa relação entre os pais e os filhos. Ainda o fato de não cumprir uma ameaça, no caso de mau comportamento, pode ser prejudicial para a manutenção da autoridade do pai ou da mãe também, o que induz a ideia de que a transgressão de limites não terá consequências reais, ou seja, na verdade, não vai funcionar. Na situação contrária, pode-se cumprir a ameaça dessa maneira. Essa questão da ameaça pode ser desgastante para as duas partes, para você e para a criança, além de não ser a solução ideal para a mudança de comportamento da criança. Nunca questione a autoridade do parceiro. Como assim? Eu falei aqui no vídeo anterior, num dos vídeos passados, sobre aquela questão do SOS Educação, que acontece. Às vezes o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. A mãe fala uma coisa, o pai fala outra. Ou seja, há até um desentendimento diante da criança. A criança não sente firmeza da parte de nenhum. Fica insegura e percebe que se há uma falta de harmonia, uma falta de sintonia entre pai e mãe, como ela vai verificar isso? A autoridade de ambos os pais deve coexistir de maneira harmônica no imaginário do filho. Problemas familiares ou conflitos entre falas diferentes podem gerar confusão na criança, principalmente quando há um questionamento ou a diminuição da autoridade de um deles, se o pai tira a autoridade da mãe ou vice-versa. Esse tipo de situação é extremamente negativo, uma vez que a criança passa gradativamente a desconsiderar essa autoridade. O ideal é sempre que haja uma discussão prévia dos pais, antes de se falar com a criança, os dois entrarem em acordo,
em relação a que tipo de atitude vai ser tomada frente ao conflito com o filho, de maneira que a abordagem tenha o maior sucesso possível. Bem, eu tirei esses 5 passos da psicologia viva. Essa psicologia viva, ela é uma plataforma que você se utiliza de atendimentos online. Ou seja, basta você entrar em contato com eles, você se inscreve e gratuitamente você vai receber o auxílio do psicólogo. Isso é muito importante. Então eu coloquei aqui Psicologia Viva, uma plataforma de telepsicologia que o agendamento de terapia é online. Pode acessar se você quiser tirar dúvidas. E uma coisa fundamental, a educação, gente, seja ela qual for, seja ela música, seja ela físico, seja ela alimento, seja ela... Não importa, educação é um processo contínuo. A educação, ela continua a fazer parte do nosso dia a dia. E isso aqui é como se fosse uma situação básica para desde o início se ter esse limite. A criança que diante da mãe age de uma maneira, diante do pai outra. Isso é uma coisa muito séria. Muito séria por quê, Gilda? Porque você faz esse trejeito facial? Porque no futuro próximo vai ser um adolescente que com certeza vai trazer alguma questão emblemática para você. E infelizmente os pais são sim os responsáveis. Na ausência dos pais, os avós. Então todos nós temos que nos unir para mostrar que tudo tem um limite, sim. A criança falar palavras que às vezes na sala de aula a gente fica, como essa criança está se expressando dessa maneira? De onde está vindo isso? Beijo para vocês, até breve. Continuem compartilhando com todos. Beijo, beijo.